nunca trouxe um alimento aqui no dia de ceia, quero desafiar você a passar uma tarde aqui na igreja. Passa uma tarde conosco aqui, fica aqui a tarde inteira aí. Você vê quantas pessoas vêm pedir alimento, quantas pessoas são socorridas com esses alimentos. Afora todas as cestas básicas que nós montamos com esses alimentos e mandamos para as casas através dos líderes de Bíblia em Casa, que tem essa decisão na mão deles. Eles é que decidem para quem vai as cestas básicas que nós vamos formando aí. Mas você pode sim contribuir com isso, faz muito bem. Traga seu alimento. Também quero dizer aqueles que não puderam ofertar porque não tinham dinheiro e que de repente lembraram, se eu tivesse a maquininha, não é uma coisa que agrada muito a gente, mas lá atrás tem a maquininha para você passar a sua oferta, seu dízimo lá, se você quiser, não há problema nenhum. Amém? Igreja querida, essa semana, fique de pé ainda por favor, eu quero ler uma palavra, mas antes eu quero que você escute o que eu li no Facebook de uma irmã que deu um testemunho sobre, a gente que conhece a vida dela sabe que era sobre a situação que ela estava vivendo com o marido, com as finanças, com as coisas dela, e o marido dela e o pai do marido dela foram para uma revisão de vidas. Estou me falando da Jussara. Falei para ele que eu ia ler aqui o testemunho dela, porque foi nessa hora que eu li esse testemunho que Deus falou assim para mim: você precisa pregar sobre isso na igreja, você precisa ensinar a igreja sobre isso. Então eu tirei a palavra daquele instante. Por isso eu queria ler o testemunho dela. Falava assim, às vezes o propósito de Deus não é do jeito que a gente espera. Ela escreveu ainda: Ele nos permite até chorar e ter que enfrentar a guerra. A gente só precisa entender: Deus prova aqueles que são escolhidos. Não pense que Ele não te ama, mas é que Ele tem propósito contigo. Deus pode permitir o choro, mas depois consola. Pode permitir a dor, mas depois Ele cura. Pode permitir a prova, mas a recompensa chega no final. Deus pode permitir a queda, mas depois levanta. Pode permitir a seca e depois manda a chuva. Pode permitir a luta, mas depois sempre chega com a vitória. Então eu pensei, tá bom, Espírito Santo, do que você quer que eu fale? E veio para mim uma frase que depois comentei na hora lá com a pastora, depois de ler isso aqui. Uma frase que eu queria que você levasse para casa essa noite, antes de eu ler a palavra. A aflição é um fertilizante espiritual. Diga comigo, aflição. Não, diga melhor, vamos esquentar isso aí. Vamos esquentar essa igreja. Diga, aflição é um fertilizante espiritual. Olha o que fala Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, está dando eco aqui, Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, 16, 18. 2 Coríntios 4, 16, 18. Fala assim, aí, já está aí. Vocês podem descansar, depois eu chamo vocês, tá bom? Desculpa. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção. Por isso não desanimamos, embora exteriormente, por fora, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Diga comigo, renovado. Dia após dia. Agora vem o versículo chave aqui, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles, mais que todos eles. Repito, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos estes. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Não naquilo que se vê. Ou seja, nós olhamos não naquilo que se vê, que nós estamos olhando um para o outro aqui, Não. Mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Diga comigo, o que não se vê é eterno. Espírito Santo de Deus, feche seus olhos por favor. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua graça essa noite. Coloca a mão sobre o seu coração. E ao colocar a mão sobre o nosso coração, Pai, nós queremos dizer que abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, abrimos para que o Senhor derrame a tua glória, para que o Senhor derrame da tua instrução, do teu entendimento e o teu fluir
possa gerar em nós misericórdia, compaixão, entendimento para o sofrimento, entendimento da aflição, e nós possamos sair daqui animados em cumprir essa palavra, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos não haverão de produzir qualquer desgaste agora, porque nós estamos olhando para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode sentar, por favor? Igreja querida, diga comigo mais uma vez: a aflição age como um fertilizante da fé do crente. Olha só, a aflição age como um fertilizante da fé do crente. A aflição fertiliza, a aflição gera um gozo maior na sua vida. Muitas vezes a gente não entende isso, não é verdade? A gente começa a sofrer, a gente começa a se afastar, eu entendo até que esse não é um ensinamento muito simpático, não é um aprendizado simpático, pois ele vem do sofrimento. Então não é simpático você ensinar a pessoa a gerar conflitos. O ar-condicionado não está dando conta hoje, né? Está muito quente, né? Também não sei, será que está funcionando tudo? Nós tivemos problemas aqui, irmãos, explicar para você, aqui do prédio ao lado, explicar para você que você vai ajudar. A igreja, às vezes tem umas despesas que nem imagina que vai ter, né? No prédio ao lado está embargada a obra pela justiça. E ele foi, como era esse prédio aqui, quando nós alugamos, 6 anos atrás, agora virou ali o lugar dos drogados. Então eles subiram ali. A gente tinha acabado de comprar um ar novo para aquela sala onde trabalha a Camila e a Maridiane lá atrás. Eles pisaram em cima daquele ar, quebraram a ventoinha, coisa vai custar R$400 mais a mão de obra para arrumar aquele ar. Aí eles caminham aqui em cima do telhado, quebraram o outro. Então nós estamos passando por um momento que às vezes não funciona as coisas, eles tentam roubar os cobre, essas coisas que a gente tem para eles venderem, para comprar crack, essas coisas. Então, e é um momento, o prédio é muito perto aqui, eles pulam. Nós descobrimos algumas coisas, passamos corrente lá naquela porta, que saíam por aquela porta lá. Então a gente está cuidando disso. Mas, infelizmente, é a situação aí. Mas não por isso que hoje está quente mesmo, hoje está quente fora do propósito. Mas eu queria dizer para você que muitos aprendizados não podem ser estudados e aprendidos a partir de um livro. Há coisas que a gente não consegue aprender a partir de um livro, a partir de sentar numa mesa de faculdade, numa escrivaninha de faculdade, ou então na frente do computador estudando, ou qualquer outra situação de estudante. Há coisas que não se aprende assim. Elas precisam ser escritas no coração da gente. Experiências que precisam ser escritas pedagogicamente no nosso coração. E para isso, o sofrimento é um instrumento, uma ferramenta pedagógica que Deus usa o tempo todo. Nós aqui às vezes nos rebelamos contra isso, ao invés de entendermos o que Deus quer falar conosco. O que é que Deus está querendo falar comigo a partir dessa tribulação? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Como tem sido? O que Deus quer fazer eu amadurecer? E aí você precisa entender, eu estava explicando no curso de batismo ontem de tarde, eu estava dizendo assim, há que se compreender uma situação. Às vezes a pessoa tem 20 anos de crente, ou tem 40 anos de idade, mas foi super protegido da mãe, no caso da pessoa dos 40 anos, super protegido do pai, então ele é um bebê rei, que ele nunca viveu uma experiência de desgaste, ele nunca teve alguma coisa que emplacou no coração dele, então ele tem um comportamento de criança. Às vezes é crente há 12 anos, vamos para o primeiro caso, é crente há 15 anos, e continua tendo atitudes de um neném que nasceu recentemente na fé. Ora, se você pegar uma criança recém-nascida e ela fizer cocô na fralda, você vai entender perfeitamente. Normal, né? Agora, você pega uma criança com 10 anos, ela vai fazer cocô na calça, você fala, não é normal. E você pega um adulto com 67 anos como eu, e comete erros, faz um cocôzinho, né? Aí você fala, opa, alguma coisa está errada aí. Como eu estou falando aí, depois de 22 anos de convertido, tem algumas coisas que são inadmissíveis. É inadmissível para você porque você é pastor, não. Para todos nós crentes. E é isso que nós temos que entender.
Por que que Deus permite o crente passar por isso? Porque ele precisa fertilizar. Ele precisa adubar a tua vida, ele precisa te dar maturidade, ele precisa te dar desenvolvimento, ele precisa te dar conhecimento, ele precisa te dar estrutura de você enfrentar, ele precisa que você receba, você se cure, para que como um curado você vá curar os outros. O objetivo de Deus, o propósito de Deus, só você sabe. Qual que é o teu propósito? Qual que é o propósito de Deus para você? Você sabe. O que eu tenho certeza é que Deus não trouxe você, não escolheu você, porque você às vezes pode pensar assim, né? Vai lá para o Evangelho de João, capítulo 15, está muito claro isso. Fala, vocês não vieram pensando que foi vocês. Jesus está falando, fui eu quem vos escolhi. Para que ides e deis frutos. Então, o sofrimento é uma pedagogia muito eficiente que Deus usa. Eu não quero convencer você de que o crente sempre será um sofredor. Não, não. Longe disso, nada disso. O sofrimento faz parte da condição humana. Vem para todos nós. A sobrinha da pastora Débora foi dar parabéns para a mãe da pastora Débora, que fez 66 anos. A mãe da pastora Débora tinha vindo para cá cuidar da revisão das crianças dela, para que a Pietra e o Dudu pudessem ficar em casa. E a pastora Débora e o pastor Gustavo foram lá no revisão trabalhar. Então a mãe dela veio para cá e a sobrinha mandou um bilhetinho. Vovó, parabéns pelo seu aniversário. Eu gostaria que você vivesse 1000 anos, mas eu creio que 30 já está bom. Porque todos nós vamos morrer. Ela falou. Foi muito incrível, o bilhete está ali, eles copiaram ali. 30 está bom para a senhora, daí dá 96, está bom. Ou seja, não incomode muito. Sobrinha, menininha, se escreve tudo com dificuldade, mas, né? Então, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave, olha só, a chave, diga comigo, a chave é como eu reajo ao sofrimento. Então a chave é como você reage à aflição. A chave é como você reage à ansiedade. A chave é como você vai reagir. Eu canso de ver, e isso me cansa mesmo, porque essa semana discutimos sobre o sofrimento de ver as pessoas se afastarem de Deus, porque Deus não atendeu um pedido delas. Ah, mas eu vim na oração 3 semanas seguidas, pastor, na quinta-feira. Eu vim pedir para Deus, para mim vender minha casa, eu não consegui. Então não vim mais. E eu estou passando um bocado, precisava vender, viu, pastor? Ah, mas Deus não restituiu meu casamento, então eu não vou vir mais. E assim, sucessivamente. Então eu queria que você entendesse que a chave é a forma como nós reagimos. Ou nos afastamos de Deus com raiva e amargura, ou nos aproximamos mais e mais com confiança. E é isso que Ele espera. É isso que Ele espera. Nós somos escolhidos para vivermos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Você foi chamado para você viver, diga comigo, a boa, a perfeita e a agradável vida com Deus. Isso, precisa viver isso. Mas, claro, de repente, qual é a forma que o Senhor vai usar para te amadurecer? Para te tornar um multiplicador, para que você possa consolar os outros, quando Ele te consolar, para que você possa multiplicar. É muito importante eu e você nos conscientizarmos de que Deus usa inúmeras ferramentas para nos lapidar, e a aflição, o sofrimento, o desgaste, é apenas uma das ferramentas que Deus usa. Deus usa a palavra. Hoje de manhã, lá no batismo, nem para todas as pessoas foi dada a palavra, porque também ninguém estava se programando nada disso. Nós vamos orar pelas pessoas aqui dentro do mar. Mas de repente algumas pessoas receberam palavras, e foi incrível porque a pastora tinha conversado com uma pessoa fora. E daí quando nós fomos embora com o carro, ela falou, sabe aquela moça, sim, falei para ela isso. Eu falei, não pode. Quem falou isso para ela foi o Léo. Não, fui eu que falei lá fora, não, foi o Léo. Ou seja, o Espírito Santo pegou das duas pessoas, uma que estava lá na praia, outra dentro da água, falou a mesma coisa para aquela pessoa. Ou seja, você precisa entender que a aflição é apenas uma parte do teu processo da vida, mas é uma parte importante. Quando eu digo aflição, entenda o seguinte: medo,
Entenda por perdas pessoais, perdas financeiras, ansiedade, decepções, confrontos que às vezes são super desgastantes, né? Perseguição, rejeição. Há momentos de deserto, há momentos de vale. O que Deus espera? Ele espera que você cante aquela canção: se eu estiver no vale, tu continua sendo Deus. Se eu estiver na montanha, tu continua sendo Deus. Se eu estiver com saúde, tu continua sendo Deus. Se eu estiver enfermo, tu continua sendo Deus. Se minha conta bancária está super suprida, tu continua sendo Deus. Claro, eu tenho bastante dinheiro, mas se eu não tiver também, tu continua sendo Deus. Se minha vida está bem, tu continua sendo Deus. Diga comigo, levante sua mão direita e fale isso profeticamente para a sua vida. Diga assim: Deus, tu és Deus na minha vida, independente das circunstâncias. Amém. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Enfim, tudo aquilo que possa te afligir vai te amadurecer. Olha para quem está do seu lado, quem veio com você, diga assim: tudo aquilo que te afligir vai te amadurecer. A vida pode nos trazer desafios esmagadores. Contudo, é nessas situações de medo, nessas situações de insegurança, nessas situações de conflitos, nessas situações de incertezas, que nós temos a oportunidade de, primeiro, experimentar a nossa fé. É nessa hora que Deus vai experimentar até que ponto nós estamos alimentando nossa fé, até que ponto nós estamos colocando no nosso coração a palavra dEle. É nesse momento que a gente, como eu disse, vai amadurecer. É nesse momento que a gente então vai buscar com mais intensidade ainda o nosso Deus. Eu tenho uma história, eu amo, os que me rodeiam mais de perto sabem que eu amo a história de Davi. Embora essa semana eu tenha escutado o livro inteiro de Daniel, e cada vez que eu escuto o livro de Daniel, ou que eu leio o livro de Daniel inteiro, é muito rápido, né? Mas cada vez eu aprendo mais, porque eu gosto muito da relação do Daniel, falei ontem também no curso isso, com a história mundial, a história universal. Então, quando eu estudava na escola, no colégio, naquele meu tempo era científico. Hoje não sei como é que chama, mas naquele tempo era científico, curso médio, ensino médio. No meu tempo eu fazia o científico e fazia o técnico agrícola. Então, naquele tempo, a gente estudava história universal. A gente via falar de Nabucodonosor, de Ciro, de Dario. E todos esses caras passaram pela mão do Daniel. E que homem foi Daniel? Mas eu gosto muito do homem chamado Davi, porque era um homem segundo o coração de Deus. Porque é um homem que também passou por todas as nossas situações idênticas a que nós passamos hoje em dia. De repente ele também teve problemas de pecado. Ele teve que passar por situação de arrependimento. Vai lá no Salmo 51 e veja o que ele passou. Mas você vai em muitos outros salmos, você vê Davi confessar o Senhor, você vê Davi reconhecer o Senhor. E aí eu li essa semana muitos abundantemente, e separei até algum que quero trazer aqui para você. A trajetória dele, descrita na Bíblia, dá um testemunho para nós, de que as provações são um instrumento importante de Deus. As aflições são uma ferramenta de crescimento que Deus usa. Se você trouxe sua Bíblia, nós vamos colocar aqui também. Vamos abrir só alguns versos do Salmo 119, que é um salmo que tem 176 versos na Bíblia, muito longo, né? Mas eu queria só que nós lêssemos alguns versos. Queria que nós lêssemos alguns versos, a partir do verso 71. Tá? Como nós temos... Tem a versão NVI aí? Tem, né? Então eu vou ler aqui com vocês, não vou ler aqui, porque a minha aqui, essa Bíblia NVT, não vai dar certo. Queria acompanhar com você aí. Olha o que Davi fala a partir do versículo 71. Antes ele fala que para ele é um prazer os estatutos de Deus, que a palavra de Deus é realmente fundamental. E ele
nossa, ele se embrenha por esse campo da palavra, dizendo todos os fundamentos. Mas quando ele chega no verso 71, ele fala assim: foi bom para mim ter sido castigado. O cara está manifestando gratidão pelo castigo. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. No 72 ele fala: para mim vale mais a lei que decretaste, do que milhares de peças de prata e de ouro. Segura aí. Milhares de peças de prata e de ouro. Hoje de manhã, as pessoas respondiam 4 perguntas. A última delas é: você coloca Deus na tua vida acima dos teus negócios, do teu dinheiro, da tua família, dos teus filhos, dos teus netos? E a resposta para a pessoa dizer: não, eu quero deixar aqui minha velha natureza, era: sim, eu coloco Deus. Todas essas pessoas aqui que vieram aqui, que se batizaram nessa manhã, disseram isso: eu coloco Deus acima de tudo. E Davi está dizendo isso aqui: para mim, você vale mais, ou seja, vale mais a tua lei, a lei que decretaste, do que milhares de peças de prata e ouro. Quantos de nós perdemos a bênção porque não queremos dizimar? Quantos de nós perdemos a bênção porque não queremos ter gratidão? Essa semana toda, o cara que é o líder lá do ministério, nós fomos lá em Kansas City, o Michael Birkle falou sobre gratidão nos posts dele. E eu estava dizendo, aprendi muito sobre gratidão com ele. A gente não tem a gratidão. A gente não olha para as pequenas coisas. A gente acorda de manhã, a primeira coisa a gente fala: meu Deus, o que eu vou comer? Eu tenho que... preciso me virar. A gente desconsidera aquele que nos criou, que nos sonhou, que na eternidade nos imaginou, que nos chamou para o Evangelho, para que nós conhecêssemos então os decretos dele. E a gente não tem gratidão. No 73 fala assim, ó: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Davi está dizendo isso: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Na tua palavra. Então Davi está dizendo assim: olha, pastor Ademir, quando você tiver uma dificuldade, abra a palavra, coloca a tua esperança nesta palavra, coloca a tua esperança na Bíblia, coloca a tua esperança nos decretos do Senhor, coloca a tua esperança no Senhor. No 75 fala: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua fidelidade me castigaste. Por tua fidelidade. Davi está reconhecendo, quando Natan chegou para ele e falou: olha, Natan, faz 1 ano que você está com os teus ossos moídos aí. Desculpa, olha Davi, Natan, o profeta, falou: olha Davi, faz 1 ano que você está, mas eu sei do teu adultério, eu sei do teu crime. Davi cometeu tudo que é tipo de pecado. Naquele momento ele atingiu os 10 mandamentos. Nós vivíamos o tempo da lei, e ele cometeu todos os tipos de pecados, pode imaginar. Quando ele pegou a vizinha do lado, né? Transou com a vizinha, matou o marido dela, depois casou com a vizinha, teve um filho e o filho morreu. Então ele fala: Deus, meu Deus, eu sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua fidelidade me castigasse. Ou seja, ele está dizendo: por tua fidelidade eu aprendi naquele dia a me submeter. Eu aprendi naquele dia que tu és Senhor. Eu aprendi naquele dia que eu preciso te adorar independente das circunstâncias. Eu aprendi naquele dia que tu és um Deus que perdoa, um Deus que consola, um Deus que continua, um Deus de recomeços. Mas eu preciso amadurecer. Então eu aprendi naquele dia, amadureci. Então o incidente da vida dele com a Batseba foi um aprendizado. Mas muito antes disso ele começou a aprender. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Seja o teu amor, Senhor, o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Então, Davi declara, até aqui só, pode tirar. Davi declara até aqui, que a aflição agiu na vida dele, como um fertilizante da fé,
como um instrumento de maturação, ou seja, todas as dificuldades. Davi se regozija nessas aflições, pode isso, porque as provações lhe permitiram conhecer o quê? Mais a Deus. Então às vezes Deus está falando contigo, Deus está dizendo, você vem para o culto, o pastor fala, leia a Bíblia. Você vai em outro lugar, outra pessoa encontra você, ora por você e fala, leia a Bíblia. Você vai em outro lugar, a pessoa fala, semeie no reino. Vai em outro lugar, fala, ajuste teu relacionamento, sirva no teu lar, seja um homem de servo, ame o próximo. Enfim, quantas coisas a gente recebe de conselhos, não é verdade? Quantas coisas. Mas e o que nós fazemos com isso? Nós ignoramos. Na maioria dos casos, nós vamos no Bíblia em Casa, estudamos isso. Nós escutamos agora sobre os Bíblia em Casa dessa semana, muitos estavam testemunhando as glórias, as vitórias que obtiveram no revisão. Muitos não puderam nem fazer o estudo normal. Mas irmãos, escute só, passa rápido. A nossa oração tem sido, que venham no jejum buscar Deus para preparar o vaso, que venham na oração de quinta-feira, que leiam a palavra, para que possam crescer e amadurecer, e entender que não precisa esperar as circunstâncias ruins acontecerem para pedagogicamente serem ensinados pelo Senhor. Não há necessidade. Você precisa entender a boa forma que Deus quer dar para você. Cada desafio, cada percalço, cada situação desafiante, cada estresse, cada muralha, o coração e o espírito de Davi também foram enriquecidos. Então não era a preparação só para ser rei, por exemplo, quando ele chegou nos 13, 14, diz que entre 13 e 15 anos foi que Samuel escolheu ele, na casa de Jessé, seu pai, um homem aparentemente milionário, e ele escolheu, falou, não, qual último menino aí? Tem mais filhos, não tem? Tem, então traga ele. E apareceu lá o Davi lá. Diz que ele tinha 13 a 15 anos, e ele foi reinar quando ele tinha 30 anos. Nesse tempo, a aflição da vida dele agiu como um fertilizante espiritual na vida de Davi. Diga comigo, a aflição age na minha vida como um fertilizante espiritual. Você precisa entender isso. Há momentos em que Deus está esperando você se inclinar. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão? Então, analise a busca radical do Senhor que Davi desenvolveu. Enquanto ele fugia de um rei assassino chamado Saul. Imagine, se você ler, você vai ver que N vezes Saul teve a oportunidade, tentou matar a Davi. Davi teve oportunidades de matar Saul, mas havia um decreto de Deus de honra. E então ele decidiu obedecer. Esses anos entre a sua vitória sobre o Golias, que foi quando ele era menino ainda, jovem, e sua ascensão ao trono, dizem que Davi então esperou de 15 a 18 anos, foram anos desafiantes na vida dele. Eu gosto de ler a história dele, porque você vê Davi sendo desafiado a não olhar para si. Uma ex-cantora gospel colocou hoje no Twitter lá, assim, não se preocupe com os outros, pense em você, pense na sua vida, afinal de contas, você só tem uma vida aqui na terra. Está amarrado, peguei e falei, abri a Bíblia, copiei os versículos, mandei para ela, e falei, escute, você sabe bem o que você está falando? Você sabe bem o que você está falando? Primeiro lugar, você está ensinando as pessoas a idolatrarem a si mesmo. E só há um que precisa ser adorado. Eu escrevi lá. Só há um. Você não pode fazer isso. Calou-se. Não tem lógica.
Sabe, mas os problemas que ele enfrentou nesses anos todos, as dificuldades que você tem enfrentado nesses anos todos, os desafios que você tem enfrentado, é a mesma coisa que aconteceu com o líder sábio, chamado Davi, com um guerreiro valente, com um guerreiro que enfrentou situações de voltar de uma batalha e chegar na cidade que eles estavam vivendo e não encontrar as mulheres e as crianças. E ele fala: não, nós vamos buscar de volta. Com um guerreiro que enfrentou o desafio de chegar na caverna e encontrar o cara que queria matar e cortar um pedaço da capa do Saul e ir embora, ir lá no monte chamar ele, meu senhor. Chama o cara de meu senhor ainda. O cara tinha jogado lanças nele, o cara tinha desafiado, o cara tinha ciúme, o cara sabia que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Sabe o que Deus falou a respeito dele quando ele entendeu tudo isso? Um homem segundo o meu coração. Davi, um homem segundo o meu coração. Coloca a mão no teu coração, já que está com tanto calor e está de fato quente. Será que está ligado, Rogério, com toda a intensidade, vocês estão aí? Que coisa. Coloca a mão sobre o seu coração. Diga comigo: Jesus, eu quero ser um cristão segundo o teu coração, obedecer aos teus estatutos, independente das circunstâncias, independente das aflições. Eu decido ser um cristão que te coloca acima de tudo nesta vida. Eu decido aprender com as aflições, para que a tua glória venha sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre todos aqueles que eu amo. Sim, Jesus, faz isso em mim. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 13, versículo 22, Lucas está explicando, e na segunda parte, na parte B do versículo, ele fala assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E olha a última partezinha, essa que eu queria me focar aqui, ó. Ele fará tudo que for da minha vontade. Há uma vontade maior do que a sua, do que a minha, do que a nossa, do que a sua casa, do que suas finanças, do que suas necessidades pessoais. Há uma vontade maior que a vontade do Criador. E essa é que precisa ser colocada em pauta em primeiro lugar. Se eu desse oportunidade para cada um confessar, cada um tem uma história para contar de um momento difícil que está passando ou passou, em que desconsiderou esse aspecto aqui, ó. Ele fará tudo que for da minha vontade. Eu não vou me vitimizar aqui, porque não é o caso. Pelo contrário, Deus me deu o privilégio de estar aqui no altar. Quem sou eu para estar aqui no altar? Mas também, ao mesmo tempo, olhe o desafio que é você ser pastor de uma congregação, especialmente para você salvar a sua vida na eternidade, especialmente para você manter o padrão bíblico. Você hoje em dia pregar a Bíblia, há muita gente que sai pela porta e não volta mais. Muita gente não quer ouvir a verdade da Bíblia, porque a verdade da Bíblia é essa que eu estou falando para você. É o sofrimento, faz parte de nós seres humanos, mas Ele fará tudo que for da minha vontade. Por isso Ele é um homem segundo o coração de Deus. Se você fizer tudo que é da vontade de Deus, antes de cada escolha, antes de cada decisão, antes de cada passo, nossa, que exagerado, sim, antes de cada palavra, você vai perguntar: Deus quer que eu fale isso? Deus quer que eu aja assim? O que Deus está querendo com essa minha crise financeira? Porque Deus me permitiu perder tudo que eu tinha? Ou porque Deus me deu tanto dinheiro? Por que Ele está me dando dinheiro? Eu falei essa semana para um irmão, eu falei: qual que é o objetivo porque Deus derrama tanto dinheiro na sua vida? Para quê? Davi tinha entendido
Tanto que ele tinha riquezas enormes que ele deixou para Salomão, e falou, não, Deus falou para mim, que não é para mim construir o templo, e eu não vou construir. Quem vai construir é você. Toneladas de ouro. E ele tinha passado recentemente pelo desafio de ver Absalão, o filho dele, subir no palácio e transar com as 10 concubinas dele, para expor ele. Isso tinha sido profetizado por Natã lá anos atrás. Ele falou, não, eu só estou pagando o preço daquilo que eu fiz. Eu semeei, eu colhi. Como eu disse a semana, acho que foi semana passada, ou trazendo mesmo quanto que eu disse, eu falei, tudo que você semeia de bom ou de ruim, você colhe. Diga comigo, tudo o que eu semeio de bom e de ruim, eu colho. Você colhe tudo. Eu e você colhemos tudo. Tudo isso que você está se desgastando para vir no culto hoje, você vai colher. Tudo isso que você está se desgastando para ter um Bíblia em casa, é desgastante você abrir a tua casa, ter um Bíblia em casa, mas pode saber, você vai colher, positivamente. Porque você está fazendo o quê? Você está trabalhando com Ele, não para Ele, você está trabalhando com Ele. Eu quero salientar 3 aspectos bem rapidamente, 3 aspectos que a vida ensinou para Davi e que nós precisamos aprender. O primeiro deles é a dependência de Deus. Salmo 4:8. Salmo 4:8, a dependência de Deus. Você precisa aprender a viver na dependência dEle. A palavra fala assim, em paz me deito, e logo adormeço, pois Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Sabe, eu sempre comparo, e aqui é bem bom fazer que tem esse ferro aqui, A vida da gente é como aqueles que andam dentro do ônibus. Você já andou de pé dentro do ônibus, dentro de um trem, mesmo no metrô, lá nossa, eu já estava viajado, já tinha ido embora de Nova York para Paris. Tá? Mas mesmo no metrô de Nova York, ele é meio velho, ele vai assim, você tem que segurar lá, entendeu? E eu mais velho ainda, então tinha que segurar lá, até eu ficava assim, entendeu? A vida é assim, você tem que ter alguma coisa para se segurar. E aonde você está se segurando? Me diga. Você está se segurando no seu dinheiro? Você está segurando no seu peito, no seu coração, naquilo que você entende de sabedoria, de inteligência? Ou você está se segurando em Deus? O que é que você está segurando? É aí que você precisa decidir em quem você vai pôr a tua confiança. Davi entendeu que a dependência dele era de Deus, então ele ia fazer um projeto. Ele falava, vou falar com Deus. Eu vou fazer um projeto para a empresa, vou chamar meus executivos aqui. Mas antes eu vou falar com Deus. Deus, que o Teu Espírito venha trabalhar aqui. Vou falar com meu filho, com a minha filha. Vou lidar com a educação da minha casa. Vou lidar com a construção da minha casa. Vou lidar com o meu salário, com o meu chefe. Vou pegar o dinheiro que eu recebi. Eu vou falar com Deus. Então nós precisamos aprender a diferença entre precisar e depender. Sabe o que nós fazemos? Nós nos agarramos naquilo que nós precisamos. Especialmente no ego. Especialmente na idolatria pessoal. Eu sou mais eu. Eu sou mais eu. Não. Aí você precisa entender que a dependência, o precisar é dos homens. A gente precisa dos homens. A gente precisa de salário. A gente precisa de comida. A gente precisa de banheiro. E olha, viagem em lugar que você não conhece, você vê como é difícil quando falta um banheiro. Nossa, o cara pode pedir 25 reais uma água. E você paga porque você fala, mas nós compramos a água, deixa nós ir no banheiro. Não é assim? Entendeu? Então, precisar de homens, mas não depender deles. Precisar de homens, mas não depender deles. Sua dependência tem que ser de Deus. Só Deus. Você se agarra em Deus e vai embora na vida. Vamos lá. Vamos lá, Senhor. Como é que é, Jesus? Sim, Espírito Santo. Estou aqui, Estou aqui na oração. Estou aqui no jejum. Estou aqui na igreja. Estou aqui participando. O que é que o Senhor quer? Como é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai derramar saúde? Como é que o Senhor vai... O que é que o Senhor quer? Com quem que o Senhor quer que eu fale? Como é que eu vou multiplicar? Como é que eu vou dar frutos? Eu coloquei lá, numa lista de pessoas que eu tenho, que eu mandei lá e falei, vá no batismo, vá participar como igreja, vá ajudar a gerar frutos.
Tenho certeza que muitos que não foram essa manhã estão arrependidos. Foi muito lindo. Foi muito lindo, gerando frutos. Nossa, para mim era um prazer estar lá. É um prazer. Por quê? Porque eu vejo frutos. E daí, Jesus fala bem assim, ó. Quando você der frutos, levante sua mão para o papai e peça em meu nome, que tudo que você pedir, eu vou te dar. Tudo que você pedir. Ei, você quer ter gerações como Davi teve? Você quer ter gerações? Você sabia que Jesus é a 14ª geração depois de Davi? Jesus. Da linhagem de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu estou agarrado em ti. Não, pode vir tempestade, ó, vem tempestade. Você já imagina que vem aqui um tsunami de água, você está agarrado com Deus. Vem aqui uma ventania, você está agarrado com Deus. Vem aqui um desgaste, Satanás está querendo roçar, né? Eu falei ontem assim pro Léo, ontem, sábado ontem, falei pro Léo, o cara pregava tanto que cada foiçada que ele dava eu pulava. Meu Deus do céu. Eu falei, então a primeira coisa, diga comigo, eu preciso ser dependente de Deus. Não seja dependente de homens. Homens, pastores, líderes, vão te decepcionar. Pastor, o senhor também? Sou humano, vou errar. E espero que Deus me dê misericórdia para nunca errar de perder um irmão, de perder um cristão aqui na terra. Que ninguém deixe a fé por causa de mim. Mas também posso errar. Mas Deus não erra, Ele é perfeito. As leis e os mandamentos dele são perfeitos. A segunda coisa que Davi nos ensina, além da dependência, é a perseverança. Salmo 13, versos 5 e 6. Salmo 13. Ele fala assim: eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Olha só. Quero cantar ao Senhor. Volta no 5, por favor. Volta, isso. Diga assim: eu porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Pronto, só na salvação. Aplauda o Senhor Jesus. Que Jesus seja louvado hoje. Quando você aplaude Ele, é para Ele. Faça-o com amor, com garra, porque é para Ele. Mas aplauda o Senhor Jesus. Levante sua mão. Vou falar, né? Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Pronto, a salvação, eu estou dependente dEle, e eu estou perseverante. Eu estou perseverante. Ou seja, não há nada que vai me abalar. Não há poder humano para me abalar. Não há tempestade que vai me derrubar. E por último, Davi ensina em muitos salmos e em muitos lugares da vida dele onde buscar o socorro. Davi não olhou para o mundo. Davi não olhou para as aflições. Davi não ficou olhando para dentro dele, como a pastora falou, idolatrando a si próprio. Davi não olhou para lugar nenhum desse, a não ser para o alto. Davi olhou para Deus. Sempre ele falou com o Senhor. Salmo 121, 1 e 2. Põe lá, 121, para terminar. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro! O meu socorro! Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eita, aplauda o Senhor Jesus. O meu socorro. O meu socorro. De onde virá o meu socorro? Vem de Jesus. Aleluia. Meu Deus, se você olhar para o mundo, se você focar nas suas aflições, você vai viver angustiado, ansioso. É isso que acontece com a gente.
Eu sei, experiência própria. Quando eu começo a focar um pouco para o mundo, ai, porque está ali, irmão, porque não sei o quê, papapá, porque as finanças da igreja, esse povo não dizima, meu Deus, que vai faltar dinheiro para pagar o aluguel, pronto. A ansiedade começa a vir, a angústia começa a vir, eu falo, o meu socorro vem do Senhor. Eu abro esse salmo e leio lá, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pronto, isso. Se você olhar para dentro de você, sabe o que acontece? Você fica deprimido. Porque você começa a analisar você. E você vai começar, meu Deus, realmente, né? Então não tem que olhar para dentro de você. Mas se você olhar para Jesus Cristo de Nazaré, e irmãos, se você olhar para Jesus Cristo de Nazaré, se você se manter na presença, você estará em descanso e paz. Em descanso e paz. Ele é o pão para o faminto. Pode vir, pessoal. Ele é o pão para o faminto. Ele é a água para o sedento. Jesus é a veste para o nu. Jesus Cristo é a cura para o ferido. É o supridor de qualquer necessidade. É a esperança maior. O ônibus está andando. A vida está andando. Mas você está agarrado em Jesus. Você está agarrado. Pode vir a tempestade. Esse mês não vendi bem, não tem problema. Esse mês não consegui receber, não tem problema. Vou ter que cortar o rancho da casa. Corta o rancho da casa. Meu Deus, vou ter que sair na rua vendendo docinho. Vou vender. Vou ter que... irmãos, é fácil olhar o pastor chegar aqui de Land Rover e olhar, e a pastora chegar de Mercedes, né? Mas, sabe, houve uma fase na nossa vida que nós se ajoelhava e nós dizia, e agora, Deus? E agora, Deus? E agora? E daí nós ia para o mercado e falava, nós podemos viver sem isso? Mas nós estávamos agarrados aqui, ó. Nós não éramos nem crentes ainda. Mas nós tínhamos temor do Senhor. Éramos tementes a Deus. Nós podemos viver sem isso aqui? Podemos. Temos que viver. O que sobra? Sobra uma carne moída de segunda. E sobra uma farinha, então compre isso. Pronto, chega. É preciso entender. O Senhor tinha propósitos. O Senhor precisava nos amadurecer. O Senhor precisava mostrar para nós o que era viver na necessidade. Assim como nos meus 15 anos me fez passar fome, assim também, nos meus 15 anos me fez ser chutado na bunda. Eu precisava viver aquelas experiências. Para hoje abraçar meu pai, para hoje beijar ele, para ensinar a perdoar, para ensinar o que é perdão. Como eu vou ensinar? Como eu vou ensinar você a vencer na vida? Ser bem próspero, se eu não tivesse passado por todas essas tragédias. Então Deus te dá experiência para isso, porque Ele tem ideia de te usar amanhã depois. No tempo dele, para Davi, ele esperou todo esse tempo, ele foi ungido rei. Naquele tempo não tinha problema nenhum. Você vai na Bíblia, você vai encontrar pessoas que tomaram posse com 12 anos como rei. Então não tinha problema nenhum pôr o Davi de rei. Tirar o Saul, saca o Saul daí e põe o Davi. Não, primeiro você vai viver todas essas experiências. Teve que passar até como palhaço, em outro país. Teve que se fazer para poder fugir. Porque ele foi ganhando experiência, foi dando vida. Mas o Cordeiro que essa noite está nesse lugar, Jesus o remidor, Ele te trouxe para esse lugar, para você aprender que as aflições são o fertilizante do crente, são o fertilizante da tua maturidade. Amém, igreja? Amém. Em Deus, eu ponho meus olhos para o alto, né? Em Deus está o meu socorro. Ponha de novo o Salmo 121 aí, faz favor. Ponha de novo aí. Levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E então o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fique de pé. Nós hoje vamos fazer uma representação. De manhã nós fizemos um ato profético, o batismo, profetizamos. Agora nós vamos fazer uma representação. Nós vamos comemorar. Nós vamos festejar. Este que nós estamos aqui falando, este que você pode ficar firme nele. Nós vamos comemorar a remissão dos nossos pecados. Nós vamos comemorar o ganho da vida eterna com ele. Nós vamos comemorar. Davi teve muitas lições e decidiu
escolher Jesus, aquele que tem toda a amplitude e toda a extensão, tem todo o conhecimento para lhe oferecer, aquele que sabe os segredos do seu coração. Esse sabe. Pastor Ademir não sabe, mas Jesus sabe os segredos do seu coração. Essa noite Jesus quer alimentar o nosso espírito, quer fortificar a gente para nos fortalecer no rompimento. Agora está ótimo. Com as obras da carne e nos dar o fruto. Nós vamos romper com as obras da carne e Ele vai nos dar o fruto do Espírito. O pão da vida está nesse lugar.